subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD. Nessa oportunidade estaremos comentando a lição de número 7 da classe dos adultos. A lição que tem como título A responsabilidade é individual. Eu vou tratar aqui da responsabilidade humana e da soberania de Deus, ok? Esse assunto é um assunto muito pertinente, que trata da antropologia, dentro dos seus aspectos minuciosos, e da teontologia, da vida, do zoe, vida de Deus, da soberania de Deus, né? Nesta lição, ela está dividida em tópicos. Nós vamos tratar aqui, lição de número 7, né? A leitura bíblica em classe está inserida no capítulo 18, versículo 20 a 28 do livro de Ezequiel. E o primeiro tópico da nossa lição diz sobre a máxima usada em Israel. Existe uma falácia ali, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Sobre a salvação para todos os seres humanos. E esse é o segundo tópico. O terceiro tópico nos fala sobre a reação de Israel, certo? Dentro dessa proposta, irmãos, nós temos que lidar com essa questão da soberania de Deus. E eu preparei um conteúdo aqui, né, para tratarmos desse assunto, né, para tratarmos dessa questão. Por quê? Dentro de todo conceito, nós temos o conceito de pessoas que se diz livres de Deus. Nós temos outro que vive fugindo da soberania ou do soberano. Nós temos também temos a convicção da prestação de contas. E nas mãos do oleiro, Jeremias trabalha essa proposta, né? E também tenho certeza que a soberania de Deus ela é indesculpável. Os homens são indesculpáveis, em parte. Não é? Como isso? Sobre a sua responsabilidade. Ok? E quem és tu? E os caminhos inexcusáveis. Para compreender essa relação, essa difícil relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós temos que entender que de onde deveria vir essa responsabilidade. Se Deus decretou tudo, a sua soberania estende-se a todas as criaturas, inclusive o homem. Será que somos verdadeiramente livres? O plano de Deus abrange também as nossas decisões morais, como o pecado? Nesta lição nós vamos estar aprendendo isso, respondendo essas questões, compreender essa relação entre a liberdade, a responsabilidade e a soberania, né? Lembrando que o texto fala da responsabilidade individual. Essa responsabilidade eu quero trazer sobre a responsabilidade humana, acrescentar aí, ok? Sempre entendemos que a nossa responsabilidade é sempre submissa às Escrituras, ok? Então nós vamos, o homem já começa buscando uma autonomia, né? O que o pecado mais deseja é ter autonomia de se desvencilhar do senhorio de Deus, né? Sobre a vida. Mesmo encarando um Deus que se revela absolutamente, né, e soberano, o pecado leva o ser humano a não querer nem a presença, nem o controle sobre a sua vida, nem a presença de Deus e nem o controle de Deus sobre a sua vida. O caso de Adão e Eva, por exemplo, no Éden nos revela aí essa insatisfação quanto à soberania de Deus e as nossas decisões. Então, o homem tem sim responsabilidade humana sobre os seus atos, tanto juridicamente, na lei que norteia o nosso país, como também dentro do conceito da lei de Deus, né? Então, o homem tem essa responsabilidade sim, não tem nem o que fazer, não tem como correr, são fatores que estão intrinsecamente ligados
a nossa vivência com o Senhor. Então a promessa de Satanás que ele fez ao primeiro casal foi tornar eles autônomos. Então todas as pessoas que vivem deliberadamente dentro do conceito hedonista ou do pecado propriamente abrupto e propriamente dito, ele quer autonomia, ele acha que ele se autodenomina, se autocomanda, enfim. Então essa busca dessa autonomia vem em consequência dos pecados que os homens querem o tempo todo de forma avassaladora, estar vivendo conforme eles dizem que manda na vida dele, que faz, que acontece, enfim. Mas o pecado faz o ser humano rejeitar o senhorio de Cristo, tanto o senhorio de Deus como o senhorio de Cristo. Então, esse senhorio é sobre nós, ele nos leva para longe da presença do Senhor, para que permaneçamos fora do seu domínio. Então, a autonomia é uma ilusão criada pelo pecado, para dar-nos um tipo de status que nos faz crer, né? Que nos faz crer que podemos ser igual a Deus. Ao mesmo tempo, esse cenário havia sido decretado e planejado por Deus, né? Nós temos aí a onipotência, que é a sabedoria, a onipotência, a soberania inescrutável, a bondade infinita de Deus, de tal maneira que se manifesta dentro da sua providência, né? Então, que estende-se até a queda e todos os outros pecados dos anjos e dos homens, isso não por mera permissão, mas por uma permissão tal que os seus próprios santos desígnios sabe aí poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessa transgressão procede tão somente da criatura não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo, não é? Isso está dentro da confissão de fé de Westminster, né? No seu capítulo 5, não é? E assim sucessivamente. Então a permissão de Deus terá para tratar uma lição específica nessa questão específica. Então vamos ver a realidade da providência de Deus que se estende para todos, né? Da queda até o pecado. Então podem as criaturas livres ser tão controladas, continuarem responsáveis pelos seus atos? Eis a questão. Depois nós temos a liberdade e responsabilidade, ok? Considerando que temos visto e podemos assim nos perguntar, Adão e Eva não tinham liberdade de escolher? E eu? Tenho liberdade de escolher e fazer o que quiser? De fato, o homem tem o que chamamos de liberdade criada, né? Ela não tem o que desejaria ter, mas ele não tem o que desejaria ter, que é a liberdade autônoma. A liberdade criada foi instituída por Deus e pertence aos seus agentes livres. Isso se harmoniza com as Escrituras na medida que entendemos que nossa responsabilidade não deriva de uma suposta liberdade autônoma. Normalmente associa-se as nossas responsabilidades, né, com liberdade que temos de agir. Portanto, nenhuma criatura de Deus teve essa liberdade, uma liberdade que tornasse livre de todas as influências possíveis, principalmente do próprio Deus. Então, a ideia da responsabilidade é de sermos chamados diante de Deus para prestar conta das nossas ações, das nossas omissões, intenções, pensamentos e palavras, não é? Então, querido professor, querido mestre e aluno, observe que nós estamos atrelados, fomos criados pelo Deus que fez os céus e a terra e não temos como nos desvencilhar disso, porque por um lado tem um pecado que persegue, né? E por outro tem Deus que protege e guarda. De que lado você quer ficar? Então precisa ter responsabilidade com liberdade. Essa liberdade não é na sua totalidade, não é libertinagem, ok?
Então precisamos entender isso. Então a Bíblia se baseia dentro da responsabilidade em 4 aspectos, ou seja, em 4 pontos. E quero tratar esses 4 pontos aqui. Primeiro, somos responsáveis diante de Deus porque somos suas criaturas. Segundo, somos responsáveis porque Deus é o nosso ponto de referência moral. Terceiro, somos responsáveis pelo conhecimento que temos de Deus. E quarto, somos responsáveis porque o propósito da nossa vida é a glória de Deus. Então, na primeira questão, né, lá do Catecismo Maior de Westminster, é assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Então, a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Na verdade, somos responsáveis, somos mordomos da bênção de Deus, nos dá um cumprimento, o fim para o qual fomos criados, conforme Romanos, capítulo de número 11, versículo número 36, e 1 Coríntios, capítulo 10, no seu verso 31. Depois nós temos aí a liberdade leal, né? A liberdade real. Talvez seja pensando em ser responsável pelas maneiras de nos dar aí uma liberdade real e verdadeira, no caso, né? Então podemos observar que dentro desse contexto, né, essa liberdade real é um fator meio que discutível, né? Por quê? Porque, por exemplo, a liberdade real verdadeira, como pode ser liberdade criada? Se já de fato liberdade, como pode Deus controlar todos os eventos da história, né? Nos seus íntimos, mínimos detalhes, assim como nos dá liberdade? As 2 respostas a essa questão nós temos. Porque, primeiro, a primeira resposta é que poderíamos usar o argumento da complexidade dos caminhos de Deus. Nem todo o que é de Deus é revelado. Então, ele também não precisa dar satisfação aos homens, né? Porque fez, porque deixa de fazer, como vai fazer e que dia vai fazer, né? Nós pertencemos às coisas, a nós pertencem as coisas reveladas. Deuteronômio 29 é muito claro. A segunda liberdade real que temos, que poderíamos enfatizar, a segunda permissão que temos, a segunda questão aí em pauta, é que poderíamos enfatizar, né, aqueles textos das Escrituras que o homem faz o que deseja, segundo a inclinação do seu coração. Já estudamos, já temos, já vimos como a Bíblia nos ensina claramente que os homens maus praticam maldade porque amam as suas paixões, as paixões de sua carne e da vontade, e se opõe à vontade de Deus, né? Então podemos observar que tudo dentro desse conceito, o homem foi criado foi criado por Deus, foi conduzido pelo diabo e que fez duvidar da palavra, que o fez duvidar da palavra de Deus, prometendo-lhe liberdade autônoma. Então ninguém, ser humano criado, ser humano não tem liberdade autônoma. Livre da sabedoria do autismo, na verdade Deus nos fez e nos deu liberdade criada por Ele mesmo. Ele criou esse espaço, Ele fez tudo isso, mas Ele não anula a nossa responsabilidade, tá? Então a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, ponto. Isso é um ponto pacífico, está escrito, não temos como fazer nada absolutamente. No livro de Filipenses, no seu capítulo 2, versículo número 23, diz o texto: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, né? Nós temos que considerar, dentro desse contexto, desse capítulo, considerarmos as questões da vontade humana, né? Temos visto que a vontade do homem natural não é soberana e nem também não é livre, senão antes é bem serva da sua natureza caída do pecado. Então toda escolha que o homem faz dentro dessa questão, ele vai ter dificuldade, ok? Dentro da nossa lição, o comentarista propõe aqui, dentro do discurso de Ezequiel, do texto, capítulo 2, capítulo 18, aliás, versículo número de 1 a 4, há uma estrutura com 4 partes principais. Primeira é a introdução. Segundo, onde está o tema profético, né?
A segunda é uma descrição hipotética da justiça. A terceira trata da responsabilidade individual, a preferência da justiça divina, a perfeita justiça divina. Então, e por fim, aí, finalmente, há uma exortação ao retorno a Deus, né? Então, tudo que Deus trabalhou, propôs, estabeleceu, foi para colocarmos dentro de um parâmetro que a sua vontade seja feita constantemente em nossas vidas, ok? Enquanto não entendermos isso, teremos dificuldade de encarar nossas miserabilidades, querendo viver da síndrome de Adão, ok? Transferindo responsabilidade, mas saiba que a responsabilidade é individual, conforme o texto proposto na lição bíblica, não é? E é um texto muito poderoso, muito autêntico, não é? Para os nossos dias, muito atual para os nossos dias. Então nós vamos resumir dentro de fatores que Deus inteiramente é soberano, em todo sentido, sobre todas as coisas, inclusive sobre a vontade humana, não é? Então, mas a soberania de Deus não tira e nem diminui de forma alguma a responsabilidade humana, ok? Não é que Deus faz tudo, que tem tudo fica no colo de Deus. Esquece isso. Eu e você temos responsabilidade. Isso é responsabilidade humana. Não conseguimos fazer. Deus sendo poderoso, soberano, em todos os aspectos possíveis, aos nossos olhos, sim, e dentro da sua magnitude e todo fator racional, não inibe e não coíbe a responsabilidade humana. O homem tem responsabilidade, sim, pelos seus atos, principalmente sobre a hamartia, que é o pecado propriamente dito, né? Falando nisso, tem um livro meu, que está para sair já da editora, sobre hamartiologia, né? Fiz em parceria com o professor Manuel Monteiro, a quem mando uma saudação de paz nessa oportunidade. Estou aguardando, já saiu o material, tá certo? Muito bem. Os homens são completamente responsáveis, são responsáveis pelos seus atos, são responsáveis de obedecer, de crer, de fazer a vontade de Deus, responsáveis por tudo quanto fazem, mas em sentido nenhum a responsabilidade humana tira ou diminui a soberania de Deus. Enquanto a soberania de Deus também não inibe o homem da responsabilidade, também a responsabilidade humana não inibe e coíbe ou diminui a soberania de Deus, né? Não existe contradição sobre essas duas etapas, né, de verdade. Paulo em Romanos, no capítulo 9, verso de número 11, até o versículo 24, ele dá uma exortação sobre duas coisas. O leitor deve realizar cuidadosos estudos para apresentar esses argumentos do apóstolo no capítulo 9. Em defesa dessa verdade, também muitos outros versículos ele declara sobre essas duas verdades, né? Primeiro nós vamos ver que em Tessalonicenses, no seu capítulo número 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 8 a 14. Nesses versículos teremos aí as seguintes perguntas. Como pode Deus deter alguns homens de realizarem o que eles desejam e impulsiona outros a fazer o que eles não querem? Ao mesmo tempo, preserva aí a sua responsabilidade, ou seja, considerando responsável, né? Como outras perguntas, como pode o pecador ser responsável de fazer o que por natureza é incapaz de fazer? Como pode ser condenado por não fazer o que é incapaz de fazer? Como pode decretar que os homens façam certos pecados depois responsabilizá-los por cometê-los? Porque como pode o pecador ser responsável de receber a Cristo e ser responsável de rejeitá-lo, quando Deus não tem escolhido para ser salvo, né? Primeiro, como pode Deus deter alguns homens de realizar o que eles desejam e impulsiona outros a fazerem, né? Em Gênesis capítulo 20, versículo 6, nós lemos: Disse-lhe Deus, em sonho, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também que tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Aqui temos um caso
claro de que Deus deteve Abimeleque de pecar, impedindo que fizesse, e por si mesmo o faria, né? Então, nos capítulos 22 e 24 de Números, né? E também em 2 Crônicas, capítulo de número 17, verso 10, né? Como, por exemplo, de vez em que Deus deteve o pecado, como exemplo de vezes em que Deus deteve o pecado. Se Deus pode fazer isso, muita gente pergunta, por que então não permitiu que Adão, não impediu, aliás, de Adão pecar, certo? Por que isso? Então nós temos assim algumas perguntas que também é respondida, dizendo que Deus deter, mas não pode, não porque não pode violar. O livre-arbítrio humano se reduz aí o homem em um robô. Tal resposta é absurda, né? Imaginar que Deus, a quem o homem também quer dizer, para dizer que o Todo-Poderoso Deus quer que não possamos fazer nada, somos totalmente alienados. Não é isso, totalmente não. Então, o homem natural supõe que a única liberdade encontra-se no ato de não estar sobre nenhuma autoridade, né? E assim sucessivamente. Então, as Escrituras dizem que Deus não pode ser tentado pelos maus. Tiago capítulo 1, versículo 14. Deus não pode mentir, Deus não comete injustiça. Acaso significa que Deus não é livre? Porque que Deus não é livre? Porque pode fazer o que não pode fazer o que é mal? Certamente não. Portanto, quando Deus intervém e impede os pecadores, isso porque não diminui a sua vontade de liberdade. O homem estava escravo e então Deus não tem tirado da queda do homem, né? Senão de ter aumentado a verdadeira liberdade entre mais os homens, impedindo ele de pecar e liberando da escravatura do pecado, ok? E assim sucessivamente. Segundo, nós temos aí como pode um pecador ser responsável de fazer o que por natureza é incapaz de fazer? Como pode ser condenado por não fazer o que é incapaz de fazer? Alguns aí vai concluir de forma errônea essas visões da queda do homem, de sua incapacidade espiritual de ter terminado, não é? Com sua responsabilidade moral. Dizem que não é possível que o homem seja tanto incapaz como responsável, né? E dentro desse contexto é necessário fazer alguns comentários sobre essa natureza e a incapacidade humana. O homem é caído, não só é incapaz de fazer o bem espiritual, senão também é culpável de sua própria incapacidade. O homem é culpável porque tem continuado aí nas mesmas rebelião de Adão. Caiu voluntariamente e nós nele. Este caiu voluntariamente e nós ligado a ele. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas como a raça humana temos continuado em rebelião até o dia de hoje? Cada ser humano tem participado aí voluntariamente da mesma rebelião de Adão. O fato é que nenhuma pessoa liberada a si mesma queira arrepender-se e voltar-se para Deus. É a prova de sua rebelião. É necessário entender a distinção entre a incapacidade física, que é natural, e a incapacidade moral, que é espiritual. Por exemplo, existe uma diferença entre a cegueira de Bartimeu e a cegueira daqueles que fecham os seus olhos para não ver. Existe uma diferença entre os que são surdos de nascimento e os que cobrem os seus ouvidos para não ouvir a verdade. Então, a incapacidade moral, natural, é física, que tem a ver com as faculdades que recebemos, né? Como, por exemplo, a capacidade natural física, que tem a ver com as faculdades que recebemos como seres humanos. Por exemplo, a capacidade de pensar, de falar, de ver, de ouvir, sobretudo de escolher. Então, os homens têm em mente e a vontade e capacidade de escolher o que desejam. Qual então é o problema? Qual é o problema então? O problema é que radica os seus desejos. Por natureza, os homens não têm desejo de serem salvos, não querem
vir a Cristo. Então, dentro dessa questão, podemos observar que há um complexo muito grande, porque no primeiro oráculo do profeta, no capítulo 19, verso 20, foi provada a falsidade do dito popular, né, que é a falácia desse povo. Deus proíbe o uso de ditado popular, porque a responsabilidade é individual. Quem pratica a justiça viverá reitera o oráculo. Quem participa da justiça, quem pratica a justiça, viverá. É o que está dentro do oráculo divino, né? Então nós vamos ver que a última, a máxima da equivocada aqui é o dito popular: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos os sabotaram. Então, se observar uma interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento, dado decálogo, né, de Êxodo e Deuteronômio, a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando o filho continua nos pecados dos pais. Então, veja a expressão: aquele que me aborrece, é o princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado dentro da história de Israel, né? Jeremias, Ezequiel trata desse assunto. Então a palavra profética de Jeremias é escatológica no caso. E a seção de Jeremias, no capítulo 30, Jeremias capítulo 30 a 33, é o livro da consolação, que não foi ditado separadamente como Lamentações, né? O problema em nosso tempo, né, a doutrina uvas verdes, dentre os de uvas verdes e dentes embotados, né, que predominou no imaginário do dito popular lá em Israel, conforme está escrito em Jeremias capítulo 31 e verso 29, né, veio a ser parte do cardápio doutrinário do movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecida como batalha espiritual. Olha que isso permeou por muita gente, por muito tempo, e se vendia livro como água. Eu nunca comprei, nunca me interessei por esse assunto. Eu sei que o lado espiritual existe. Então essa parte de ensino é conhecida extravagantemente como a doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. É algo que na passagem do terceiro mandamento do decálogo não pode ser aplicado ao crente, ok? Na segunda parte, a salvação pode ir para todos os seres humanos, a esperança para o pecador. Isso é um fato, não é? E o pensamento fatalista, ele é refutado dentro da Bíblia. Tanto os exilados na Babilônia, quanto os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou justificavam numa ideia falsa, que estava pagando aí pelos seus pecados dos pais, mesmo depois da destruição, né, de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta fecha a porta da fatalidade, a porta fatalista do imaginário, e ele fecha isso e torna claro o pensamento bíblico e a responsabilidade individual, de maneira que o texto de forma direta no versículo de número 20 da leitura bíblica em classe, que nos diz assim, ó: ainda que a alma pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, cada um tem a sua responsabilidade, ok? Não pode fugir disso, não tem como. Nós temos aí duas situações expostas. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus para com o ser humano. Então, se o pecador abandonar a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade e iniquidade, a volta para Deus. E se volta para Deus, tal pessoa é perdoada, e se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá, ok? No terceiro tópico da nossa lição, já estamos encerrando aqui para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver que sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica, ela surge no versículo número 25, está dito assim: dizeis, porém, que o caminho do Senhor não é direito? Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos, ou seja, enrolados, né?
e assim sucessivamente. Então essas duas distorções foi corrigida pelo próprio Deus, ok? E essas perguntas retóricas no meu caminho direito, né? E a pergunta, ela não espera a resposta, ou seja, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta, é que Deus afirma nessa passagem por meio do profeta. Então, nesses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja exemplos como Arão, o levita, teu irmão, não é? Não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. E assim tem essas retóricas dentro do contexto bíblico teológico. E sobre a justiça, nós vamos observar que Ezequiel deixa claro que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esses atributos é manifesto aí no castigo do pecador e na premiação do justo, E assim sucessivamente. Que Deus abençoe todos, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no coração dos amados. Um abraço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nós vamos na próxima aula estudar o bom pastor e os pastores infiéis. Deus abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir. Lehi Traot.